Eu queria fazer um resumo do sermão que ministrei em 2 de Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, que diz o seguinte, na versão NVI: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Bom, nós estamos vivendo momentos difíceis. Embora o Evangelho sempre avance, nós estamos vivendo momentos difíceis. Momentos que faltam duas coisas elementares. Eu identifico que está faltando base sólida para os cristãos de hoje em dia. Né? A segunda coisa que falta, aos que possuem uma base sólida, aos que possuem uma fé verdadeira, está faltando que essa fé seja perseverante e que guerreie contra as obras das trevas no espaço público. E essa carta, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, nós temos um propósito muito claro. Né? Paulo ele vai destacar no capítulo 1, verso 3 ao verso 5, essa tradição da fé. Né? Timóteo não se converteu porque a fé ela vem por osmose. Lóide, a avó, Eunice, a mãe. Paulo identifica uma fé não fingida nos ancestrais de Timóteo. E essa mesma fé não fingida, ou seja, uma fé verdadeira, é identificada em Timóteo. Né? E baseado nessa fé verdadeira, baseado nessa conversão que deve ser na centralidade do Evangelho, Paulo conclama, né, a Timóteo, e não só a Timóteo, embora seja uma carta pastoral, essa carta ela foi lida em toda a congregação e ela foi escrita não apenas para Timóteo, mas ela foi escrita para um círculo maior de cristãos que Paulo desejava alcançar, e dentre os quais fazemos parte também desse ciclo de cristãos. Então, essa fé verdadeira que Paulo destaca aqui, ele vai dizer no versículo 6, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada por Jesus Cristo desde os tempos eternos. Então, esta carta é uma exortação à perseverança. Essa exortação à perseverança é baseada em algo que já existe na vida de Timóteo. Existe a chama da regeneração. Existe o necessário, o primordial. E Paulo vai destacar, olha, você já tem o suficiente, o necessário, que é essa graça da chamada de Deus, a chamada da regeneração. Você já possui, você já tem o dom também para desenvolver
a sua missão. Então venha comigo, então participe comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho. Meu Deus, como é importante que nós hoje tenhamos essa consciência de que precisamos labutar no espaço público pela causa do Evangelho. Essa fé verdadeira, ela precisa se expressar no mundo. Essa fé verdadeira baseada no mérito de Jesus Cristo. Paulo vai destacar aqui que essa chamada não foi em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça foi nos dada por Jesus Cristo desde os tempos eternos. Que o Senhor nos capacite a desempenhar essa missão no espaço público, que a gente não se acovarde, que a gente não se retraia. Paulo está chamando Timóteo aqui claramente para uma perseverança. Existe um contexto aqui, um contexto de perseguição, e em toda a carta ele vai levar Timóteo, por exemplo, no primeiro capítulo ele vai levar Timóteo a não se envergonhar, né, diante dessa sã doutrina. O que você tem que fazer, Timóteo? Não retenha, não se envergonha. Já no capítulo 2 ele vai dizer, olha, ensine essa verdade, sofrendo comigo as dificuldades. No capítulo 3 ele vai dizer, olha, diante dessa verdade, dessa fé não fingida, com bases na sã doutrina, persevere nela, porque virão tempos difíceis. No capítulo 4, Paulo vai dizer, pregue essa sã doutrina. Fale dessa verdade, fale dessa fé verdadeira que há no seu coração, que foi colocada pela graça de Jesus Cristo desde os tempos eternos. Soberanamente, o Senhor fez isso por você. Pregue isso, desenvolva isso no espaço público, na sua casa, no contexto do seu campo profissional. Essa fé verdadeira, essa fé genuína, ela precisa ser trabalhada. Você precisa instruir outras pessoas, você precisa pregar para outras pessoas. A gente vive num contexto tão complexo, onde as pessoas elas se calam diante do avanço do mal. As pessoas, os próprios crentes estão se retirando do campo de batalha. Irmãos, não chegou no momento de nós nos retirarmos desse campo de batalha. A todo momento é o momento de nós expressarmos essa fé verdadeira, essa fé que foi vista em Lloyd, foi vista em Eunice e agora em Timóteo. Então Paulo reconhece a importância que temos que dar ao avanço do Evangelho, por causa do Evangelho, seja no contexto de perseguição, seja no contexto de lutas, de desafios, de sofrimento. Nós precisamos avançar. As obras das trevas avançam, e as obras do reino precisam avançar muito mais. Elas precisam caminhar com mais força, com mais garra, porque ela é baseada na graça do Senhor. Essa fé genuína que Paulo destaca aqui é fruto da justiça de Cristo. Lloyd e Eunice tiveram uma fé não fingida, e isso foi perceptível na vida de Timóteo. Essa fé, ela é centrada no Evangelho. Essa fé não é centrada no homem, ela não é centrada na nossa capacidade, ela não é centrada nos nossos títulos, na nossa tradição, do ponto de vista daquela famosa carteirada que a gente quer dar para as pessoas. Essa fé não é centrada naquilo que
que temos naturalmente. Essa fé é centrada naquilo que recebemos sobrenaturalmente. Essa fé é baseada na justiça de Cristo, que foi o único capaz de aplacar a ira de Deus, o único capaz de nos resgatar do império das trevas. E através dessa mesma fé, ele nos leva a saquear as obras do inferno. A gente não pode ficar quietos, nós não podemos ficar calados, nós não podemos perder a capacidade de pregar o evangelho, de falar da graça genuína, da justiça de Cristo nesse mundo caído que vive com base nas suas próprias obras e nos seus próprios méritos. Então esse texto nos chama a atenção que essa fé precisa ser transmitida. Essa fé genuína precisa ser transmitida aos de casa. Lloyd e Eunice transmitiram essa fé a Timóteo. E não foi por mérito delas que Timóteo, que essa fé entrou no coração de Timóteo. É a obra do Espírito, né? A graça, o mérito de Cristo, esse mérito de Cristo, essa justiça de Cristo é implementada nos nossos corações pela ação do Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Você tem que pregar, nós temos que pregar das nossas casas, ao do lar, aqueles que estão no nosso lar. Nós precisamos falar aos que estão de fora, precisamos falar intrepidamente, com a graça que o Senhor nos deu. Precisamos forjar outras pessoas nas áreas ministeriais para que essas pessoas continuem. Paulo está aqui na ação do Espírito Santo forjando Timóteo, para que Timóteo, através dessa fé que habitava nele, para que ele mantivesse essa fé viva e mediante a imposição de mãos do dom que foi colocado na vida dele, que ele continuasse, que ele perseverasse sem covardia, mas com poder, equilíbrio, não se envergonhando do testemunho do Senhor. Como a gente vê pessoas hoje se envergonhando do testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se rendendo às falácias humanistas. É muito importante que nós treinemos outras pessoas, capacitemos outras pessoas através da sã doutrina, através do Evangelho, para que essas pessoas desenvolvam ministérios para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados a transmitir, a viver essa fé genuína nesse mundo híbrido, nesse mundo tão confuso, que a cada dia que passa, né, de acordo com a queda adâmica, a cada dia que passa esse mundo, ele se perde, ele se esvainece, ele se embola mais e mais no pecado de Adão. De fato, somente através da graça do Senhor, da redenção de Jesus Cristo, nós podemos nos livrar, seja do inferno, da eternidade sem Deus, e também da influência desse mundo atual, desse mundo pecaminoso. O contexto da carta é um chamado à perseverança. Precisamos perseverar no Evangelho, nesse mundo de desconstrução, nesse mundo de muitos ismos, de relativismo, nesse mundo de falsos evangelhos, de outros evangelhos que são pregados. Nós precisamos perseverar com uma fé verdadeira nesse mundo cheio de armadilhas. E essas armadilhas estão mais próximas do que nunca. Essas armadilhas estão no mundo digital, estão no mundo físico. Essas armadilhas, elas continuam e vão criando novas formas para tentar nos sugar. Nós precisamos, irmãos, com a fé, com a graça adquirida unicamente pela justiça de Cristo, nós precisamos continuar. Eu quero te conclamar nesse momento a não abrir a guarda. Eu quero te conclamar nesse momento, você que vive uma fé verdadeira, assim como Timóteo, pelo testemunho de Paulo contado aqui nessa segunda carta, assim como Eunice, assim como Lloyd, que expressemos essa fé verdadeira. Essa fé verdadeira nada mais é do que o entendimento de que a nossa real condição nesse mundo é a condição de peregrinos que aguarda uma nova terra, um novo céu. Essa fé verdadeira é o entendimento vivo de que Adão pecou, mas Cristo nos ressuscita para toda a eternidade. Cristo nos livra do pântano pecaminoso
acarretou a eternidade sem Deus. Essa fé genuína nos leva a pregar, a anunciar, a viver, a não se acovardar diante de tantas armadilhas que o mundo pós-moderno prega para as nossas vidas. Que Deus te levante, que Deus reavive em ti o dom, que Deus possa fazer com que você use essa fé genuína, essa fé viva, essa fé centrada na cruz do Calvário, que o Senhor te levante a viver lá fora, a proclamar. Não pare, não desista, porque a graça do Senhor está contigo. O nome dele precisa ser proclamado. Deus precisa ser glorificado. No nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te ajude, nos ajude a perseverar nessa fé verdadeira que nos foi dada pela graça mediante a fé do Filho de Deus. No nome santo de Jesus. Amém e amém.